Quando você se compromete com o reino, você para de observar as coisas na obra de longe. Fica olhando de longe, mas não se envolve. Fica olhando de longe, mas não penetra nas realidades daquilo que está acontecendo de verdade. Deixe-me dizer algo a você. Se Deus te dá uma visão em relação à obra dele, ele vai te envolver nessa visão, para que você sinta o que ele está sentindo, para que você perceba o que ele está percebendo, e para que você se torne, por Deus e em Deus, um instrumento de transformação por meio dessa visão que ele plantou em você. Observe, por exemplo, Ezequiel, quando ele estava recebendo a visão do Vale de Ossos Secos, por exemplo. Ezequiel teve que andar no meio do vale de ossos. Deus não deu uma visão para ele e pediu para ele observar de longe. Deus o envolveu no cenário. Deus jamais vai te dar uma visão sem antes te envolver nela. Deus jamais vai permitir com que você veja ou tenha algum tipo de discernimento espiritual do aspecto do reino dele ou do mundo espiritual sem que ele envolva você nisso. Olhe para mim, você que está me assistindo. Você pode se perguntar muitas vezes por que só você vê algumas coisas. Seja com relação àqueles que estão próximos de você, à igreja que você congrega, e você diz assim, parece que só eu vejo isso. Se você vê algo que você entende que não é correto, porque Deus pode estar querendo usar você para exercer transformação em relação a isso. Por exemplo, você pode ver aquele vizinho que está no mundo das drogas. Ninguém exerce ajuda para ele. Aí você diz assim, parece que ninguém se move, parece que ninguém vê a situação dessa família, só eu vejo. Sabe por quê? Porque provavelmente Deus está querendo usar você como instrumento de transformação para alcançar essa pessoa. E pode ser na sua igreja, pode ser onde quer que seja. Toda visão que Deus te dá, Ele quer envolver você nessa visão, Ele quer fazer com que você também seja um instrumento de transformação através dessa visão. Se você quer crescer no mundo de Deus, você precisa entender que se comprometer não é observar as coisas de longe, mas é se envolver naquilo que Deus plantou no seu coração. De verdade, é você entender que quando você se compromete, você não precisa, você na verdade faz aquilo quando está com vontade, mas também faz até quando não está com vontade. Porque você está comprometido com aquilo. E quando você se compromete com a obra de Deus, escute o que eu vou dizer, muitas vezes você vai ter problema com os homens. Muitas vezes você vai ter problema com a religião. Estar comprometido com o reino de Deus é ter problema com os homens. Quando você se compromete com o propósito de Deus, muitas vezes as pessoas ao seu redor não entendem isso, ou não irão entender isso. Por isso você pode ter problemas com as pessoas, pelo fato de estar se posicionando em relação ao que Deus tem para você. Mas lembre-se disso, o céu sempre vai te pagar mais do que o que a terra pode te oferecer. O céu sempre vai retribuir muito mais quando você se compromete em realizar algo para Deus e atender o seu chamado, do que as pessoas não entenderem esse chamado. Perceba bem que se comprometer, amigos, é entender que você não precisa estar sendo vigiado pelas pessoas constantemente para fazer o que Deus mandou você fazer. Mas você faz porque você abraçou o propósito e vai honrar essa palavra. É estar envolvido e comprometido com a visão que Jesus te deu. E quando você se compromete com essa visão, você tem que entender que o comprometimento com a obra vai exigir com que as nossas vontades sejam sacrificadas na vontade de Deus. É perder as nossas vontades para abraçar uma vontade maior e superior à nossa. E muitas vezes nós vamos ter que deixar coisas que a gente não queria deixar com relação às nossas próprias vontades. Se você está comprometido com a obra, permita-me dizer uma coisa. Jesus é o maior exemplo disso. Quando ele estava no Getsemane, Jesus manifesta a parte humana que não queria morrer na cruz, mas ele manifesta também o seu espírito e o seu comprometimento com o reino e com o propósito divino. Jesus, ele está no Getsemane suando sangue. E aí ele diz assim, Senhor, se for possível, passa esse sofrimento de mim. Eu não quero enfrentar isso. Mas logo depois ele, dentro do espírito dele, jorra o comprometimento que ele tinha com o propósito. Aí ele diz assim, mas antes seja feita a tua vontade. Se você está me assistindo, está decidido a se comprometer com o chamado de Deus, saiba de uma coisa. Deus vai sacrificar suas vontades nas vontades dele, mas a vontade dele é muito maior do que a sua, é muito melhor do que aquilo que você deseja. Os caminhos dele são melhores do que os seus.
E os pensamentos dele são maiores do que os seus pensamentos. E ele vai fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Se você estiver disposto a abraçar o chamado de Deus, a abraçar aquilo que Ele determinou para o seu coração. E se você vai se comprometer com isso, lembre-se também que vão aparecer pessoas que vão querer parar o seu avanço e o seu comprometimento com o chamado. Isso está representado, por exemplo, na experiência de Neemias, quando foi construir o muro. Ele foi construir o muro, ele recebeu a visão do muro completo. Deus disse assim, você vai reconstruir esse muro. E ele começou aquela obra. Sabe o que aconteceu? Apareceram pessoas para poder impedi-lo, porque não acreditavam naquilo que ele iria realizar para Deus. Isso sempre vai acontecer. Tobias e Sanbalate chegaram para ele, ele estava lá, ocupado construindo o muro, e disseram assim, desce daí, você está maluco? Como é que você quer fazer uma obra tão grande? Neemias não deu atenção e simplesmente disse assim, não posso descer daqui, porque eu estou numa grande obra. Um detalhe, o muro não estava construído, o muro estava em seu início, mas Neemias já via o muro completo. Eu estou aqui para dizer para você a seguinte maneira, debaixo de uma palavra profética, nunca despreze os teus pequenos começos. Se Deus já te deu a visão do muro completo, então não permita com que pessoas cheguem até você e dizem para você descer dessa obra, porque você já vê essa obra completa dentro de você, mas você ainda está no início e está construindo isso. Amém? É importante você entender isso. Comprometimento nos leva a entender exatamente essas questões, de que você se compromete a realizar aquilo que Deus deu a você, mesmo quando os outros não veem. O terceiro pilar do crescimento, queridos, é o pilar da disponibilidade. Aqui nós vamos entender que Deus conta com gente disponível e não com gente perfeita. Deus conta com gente que está disposta e não com gente que carrega perfeitamente todos os talentos possíveis da vida. Não. Se você pode não ter condição financeira, você pode ter condições morais ou qualquer que sejam as outras condições, mas você está disponível para Deus, Deus pode trabalhar em você e através de você. Essa é a questão. Você pode dizer assim, Leonilson, eu não sou uma pessoa que tem condições financeiras. Não importa, está disponível, tem lugar para você no reino de Deus. Leonilson, eu sou uma pessoa que não tenho tantos talentos, eu não tenho talentos nenhum. Não importa, você está disponível para Deus, tem lugar para você no reino dele. Deus conta com gente disposta, não com gente perfeita. Se você é perfeito, Jesus não serve para você, por exemplo. Ele veio para os doentes. Ele veio para quem carece de médico, para quem precisa da graça, para quem necessita de perdão, para quem entende que precisa de Deus, até a última gota do sangue. É importante você entender isso, que estar disponível é estar presente, é estar envolvido emocionalmente e mentalmente, é estar pronto para servir, é entender que você não está disponível para você mesmo, mas para o propósito que Deus liberou sobre a sua vida. Está disponível é abrir espaço na sua agenda para a agenda de Deus. Ok? Tem muita gente que está numa correria tão grande que não tem tempo para Deus. Não tem tempo para Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. É meio estranho alguém querer passar a eternidade com Deus, mas aqui na terra não tem tempo para Ele. Deus não vai se dobrar à nossa pressa. Pelo contrário, aquele que deseja ter comunhão com Ele precisa se dobrar ao propósito que Ele estabeleceu para você. Deus não se dobra à nossa pressa louca, à nossa ansiedade. A nossa ansiedade não deixa Deus ansioso. As nossas crises não abalam o trono dEle. As nossas preocupações não deixam Deus preocupado. Pelo contrário, Ele está no controle de tudo e cuida de todos os aspectos da nossa vida. Se você entender isso, seu coração se acalma e você avança no propósito de crescimento que Ele tem para você. É importante entender que a disponibilidade nos mostra que você também vai ter que abrir espaço para ouvir os outros, no acolhimento, na colaboração. Entenda que quando nós estamos disponíveis, nós somos pessoas que oferecemos mais soluções do que problemas para a obra. O que eu quero dizer? Se você está inserido na obra de Deus, você tem que ser aquele tipo de pessoa que
não traz apenas os problemas, mas traz a solução também. Tá? Porque existem aqueles que estão só para criticar. Né? Criticam, mas nunca trazem soluções para isso. Nós não somos esse tipo. Nós somos capazes de observar as situações, mas já trazemos o antídoto. Apresentamos a ferida e mostramos o remédio. Apresentamos as distorções, mas mostramos o caminho direto. Nós temos que, a disponibilidade verdadeira para o crescimento tem que ser carregada desses dois aspectos, dessas questões paradoxas que nos mostram, de fato, o que precisa ser realizado e o que precisa ser refeito. E quando você se disponibiliza, você vai ver o impacto que tem a sua disponibilidade em atender o chamado de Deus na vida das pessoas. Olha para mim, você que está me assistindo agora. Existem coisas que vão acontecer na minha e na sua vida só quando nós obedecermos ao chamado de Deus. Existem coisas que vão acontecer na minha e na sua vida só quando a gente obedecer à ordem dele. Existem situações que vão serem preenchidas de vida apenas quando nós atendermos a palavra dele sobre nós. Isso está na Bíblia, está. Ezequiel novamente. Ezequiel estava diante do Vale de Ossos Secos, um cenário de morte. Deus diz assim, profetiza a minha palavra. E então Ezequiel vai e obedece e profetiza. E a vida entra dentro daquele exército de defuntos. Sabe por que isso aconteceu? Porque ele obedeceu a direção. Então, se você obedecer a direção, se você atender o chamado, você vai ver o impacto que a sua disponibilidade tem quando você atende ao chamado de Deus. Se prepara. Tem muita gente que vai ser abençoada por meio daquilo que você vai realizar ao atender o chamado de Deus. Tem alguém precisando da mensagem que Deus te deu. Tem alguém precisando do louvor que Deus está produzindo no seu coração. Tem alguém precisando do serviço que você sabe realizar e que Deus já te deu inteligência para isso. Essa é a palavra que eu quero dizer. Se você se disponibilizar para Deus, isso vai ter um impacto poderoso. E coisas que ainda não aconteceram, irão acontecer. Por quê? Porque você obedeceu a ordem. Porque você se disponibilizou. Entendendo que a minha e a sua disponibilidade não são baseadas na nossa capacidade, mas na capacidade divina. A base do nosso chamado não é o nosso mérito, é o mérito de Deus. Não é a nossa força, é a força dele. Não é a nossa capacidade, é a capacidade dele. Não é o que a gente faz, é o que ele faz em nós e através de nós. Eu estava conversando aqui nos bastidores com o pessoal na hora, e eu disse que todas as vezes que a nossa fraqueza colide com a capacidade de Deus, com a onipotência divina, nós somos capazes de ver aquilo que a gente não consegue fazer sendo feito. Nós somos capazes de ver aquilo que a gente não tem capacidade de realizar sendo realizado. Todas as vezes que a misericórdia de Deus se encontra com a sua fraqueza, você vai ver aquilo que você não tem capacidade de fazer sendo feito. Aleluia! Então eu quero dizer para você, se entregue a Ele, se disponibilize a Ele e atenda ao chamado divino, que você vai ver Deus realizando coisas poderosas na sua vida. A cantora já se prepara, vai dar certo hoje aí, ô Mário? Nenhum dos dois? Vamos testar antes, né? Vim no estúdio testar antes. Mas dá o microfone, Diego, de mão, né? Eu fico aqui com ele quando a cantora for cantar. Certo? Ah, que bênção. Deixa eu ver aqui. Nós vamos parar bem aqui, nesse ponto. Eu já quero convidar a cantora. Vem cá, cantora, do meu lado. Você que acompanhou a mensagem, eu vou estar continuando essa mensagem no próximo sábado. Pilares para o crescimento. Nós paramos exatamente no pilar da disponibilidade. Esse pilar nos mostra que você não precisa ser perfeito. Você não precisa ter recursos. Você não precisa até mesmo ser carregado de aspectos intelectuais, emocionais, seja lá o que for. Quando Jesus escolheu os discípulos, nenhum deles possuíam características que, por exemplo, um coach escolheria. E muito menos um empresário. Não escolheriam os discípulos, eram pessoas pobres, desprovidas de inteligência e desprovidas de um monte de coisa. Mas você sabe qual é a característica de um verdadeiro líder? É ver nos outros aquilo que os outros não conseguem ver. Vem pra cá, Pastinho, vem pra aqui, um pouquinho, pronto, é aqui isso. É exatamente isso, Ana. O líder, ele consegue ver nos outros aquilo que os outros não conseguem ver. E Jesus já via cada um deles, como eles seriam. E louvado seja Deus, porque quando ele nos vê, ele não nos vê como a gente se vê.
Porque quando a gente olha para a gente desanima, né? A gente vê muita fragilidade, muita fraqueza. Mas quando a gente aprende a olhar da maneira como ele nos vê, a gente é encorajado. E a gente avança. Não é isso? Bênção de Deus. Então vamos fazer o seguinte, a cantora vai cantar aqui, vai adorar o Senhor, você vai meditar nessa palavra e eu já vou retornar para orar com você por todos que enviaram as mensagens. Pode utilizar aqui, né, Diego, o microfone dela? Beleza. Tá certo? Cantora, com você, deixa Deus te usar. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus venha abençoar a sua vida grandiosamente. Você crê que Ele vai fazer o impossível na sua vida? Então adore comigo, não importa onde você esteja. Se você está vendo através do celular ou em casa mesmo, adore, aleluia. Vamos lá. Eu conheço o seu cansaço, eu conheço a sua dor. Quando pensa estar sozinho, ao teu lado estou. Hoje pode estar difícil, mas amanhã vai entender. Tudo é parte do meu plano pra cuidar de você. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu e todos vão contemplar. Ei, eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. E sabe, e você vai dizer: valeu a pena acreditar. Eu vou fazer, independente do que aconteça, o melhor pra você. Eu vou fazer, sim, Ele vai. Eu vou fazer, independente do que aconteça, o melhor pra você. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. Ei, e você vai dizer: valeu a pena acreditar. Aleluia, glória a Deus, santo é teu nome, Jesus. Vamos adorar o Senhor com mais um louvor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glorifica o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Muitos me conhecem pelo nome,
Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Ei, sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. Adorei! E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Não sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. Ei! E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Está contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na dificuldade ou na felicidade. Não quero algo de momento, quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Que maravilha! É isso aí. Tenho certeza que você foi tremendamente abençoado hoje pela programação. E que você possa receber essa palavra na sua vida, possa receber um tempo novo de vitórias, de bênçãos sobre você. Muito obrigado a todos que acompanharam a nossa programação de hoje. Mais uma vez aqui comigo, Leonilson Santos, participação aqui da cantora Ana Beatriz, o Romário, o Diego, né, mãe da cantora, sempre que estão fazendo parte aí dessa equipe maravilhosa, transmitindo esperança para a cidade inteira, né? Isso é uma